Pessoal, então nós vamos fazer um estudo rápido, né, sobre o significado do Natal. Se você notou, esse é a mensagem central, o tema central que nós estamos trabalhando hoje aqui juntos na nossa igreja. Eu queria te convidar para você abrir tua Bíblia aí no Evangelho de João. Deixa eu só ver se está funcionando aqui. Tá, não tá. Oi? Tá lá? Tá funcionando? Não, aqui não está mudando o... Só um instantinho, o problema técnico que a gente resolve rapidinho. Não está pronunciando. Oi? Foi. Ótimo. Ok. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1 a 14, né, sobre o significado do Natal. Abriu aí? Se você não tem Bíblia, não tem problema, eu leio aqui, você me acompanha, tá bom? Diz assim, a Bíblia: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Esse texto, ele traz um monte de considerações, e nós vamos fazê-lo daqui a pouquinho, mas a gente queria começar fazendo uma reflexão, né? Todos nós juntos. A gente não sabe muito bem, nesses 2000 e poucos anos em que Jesus se encarnou, veio a esse mundo, né? A gente não sabe muito bem em que época começou, mas o fato é que nós estamos com o significado do Natal desviados. Hoje a sociedade, a humanidade, menos a igreja, porque nós temos a Bíblia, a gente vai atrás da verdade, a gente estuda, mas a sociedade como um todo, a civilização humana, ela está um pouquinho perdida no verdadeiro significado do Natal. É como se de repente alguém perdesse a bússola numa navegação e continuasse onde achasse que o vento estivesse melhor, mas nunca vai chegar no destino. Assim também a gente percebe hoje em dia o que está acontecendo com o Natal na nossa sociedade, né? O Natal na nossa sociedade, a gente sempre ouve falar que é época de felicidade, de amor, de paz, de alegria, de fraternidade. É tempo de engorda também, né? Porque lá na empresa, quase toda semana, um grupo vai fazer uma festa para comemorar, para celebrar. Mas esse é um lado da moeda. O outro lado da moeda é muito triste, né, gente? Porque o Natal, ele é marcado primeiro pela violência. Vocês já pararam para pensar? Essa semana saiu no jornal aqui da nossa cidade que a PM já está montando um plano para reforçar o policiamento no centro de Manaus, no comércio, porque a violência aumenta no Natal. Olha só, coisa estranha, né? Estranha. A tristeza, principalmente para as pessoas que perderam entes queridos, né? A gente fala em família, tem gente que não tem pai, não tem mãe. A gente fala, Feliz Natal, que ceia gostosa, que você se divirta, e às vezes a pessoa não tem ninguém para compartilhar o pão de ontem, vai passar o Natal sozinho. A depressão, aumenta o número de suicídio. Já parou para pensar nisso? O Natal é uma época do ano em que no mundo inteiro aumenta a quantidade de suicídio, as pessoas tirando a própria vida. Eu mesmo já tive uma experiência triste no Natal, eu tinha acho que 7 anos, e eu me lembro que naquele Natal a gente era muito pobre e o nosso presente era o que a empresa dava, né? Então eu estava louco para receber o presente. Aí meu pai trouxe um presente, nem existe mais, era um negócio de montar, que
tinha umas varetinhas que você tinha que encaixar a peça e era muito difícil. E sabe como é que é presente dado, né? Veio tudo com rebarba e não dava para encaixar. E eu via os meus amiguinhos tudo andando de bicicleta, jogando bola, e eu lá na mesa e cortando o dedo. Aí eu comecei a chorar, Natal que nada. E esse é o outro lado do Natal. O Natal triste, o Natal que parece que não é Natal. A verdade é que o Natal, juntamente com a morte de Cristo e a ressurreição, é a data mais importante para a nossa vida aqui e para a eternidade. Tanto que hoje, se você olhar no teu relógio, ou no teu notebook, ou no teu celular, está escrito lá, 25 de novembro de 2012, depois de Cristo. Olha só que data importante. E para você só entender como é importante essa data, eu estava lendo num livro recente que eu li, inclusive recomendo que vocês leiam, muito do que a gente vai falar aqui eu tirei desse livro, chama O Jesus que eu Nunca Conheci, do Philip Yancey. Ele cita uma coisa muito interessante, que no dia 19 de junho de 1969, o primeiro ser humano pisou na Lua. E o presidente dos Estados Unidos naquela época era o Richard Nixon. Ele disse, depois da criação, hoje é o dia mais importante para a humanidade. E o Billy Graham, conhecido por todos nós, evangelista Billy Graham, falou, olha, o senhor está esquecendo do dia da morte e da ressurreição de Cristo. Nós não estamos no dia 25 de novembro de 2012, depois que o homem pisou na Lua. Nós não estamos no dia 25 de novembro de 2012, depois que os Beatles disseram que eles eram mais populares que Jesus Cristo. Nós não estamos no dia 25 de novembro de 2012, depois que Nietzsche falou que Deus morreu. Nós não estamos no dia 25 de novembro de 2012, depois que os comunistas execraram Deus da sociedade. Nós estamos no dia 25 de novembro de 2012, depois que houve o primeiro Natal. Esse é o significado, um dos significados do Natal. Por mais que as pessoas não acreditem em Jesus, ele dividiu a história. E quem já teve uma experiência com ele entende o que é essa divisão de história. A nossa história foi dividida também entre antes de Cristo e depois de Cristo em nossas vidas. O que você está vendo aí é uma dessas coisas que a gente vê que a gente desviou. São cartões de Natal. A gente pode ver aí árvores de Natal, Papai Noel, botinha, boneco de neve em Manaus, né? Até isso tem. Tem. Inclusive, meu neto tinha 4 anos, aí nós fomos lá na praça lá do teatro, há 2 anos atrás, e tinha lá uma árvore de Natal, você entrava e caía neve dentro, né? Aí, 4 anos, ele viu lá aquela neve, falou, olha, neve, ele pegou assim, é espuma, né? Ele viu que não era neve, né? Mas olha só que cartão bonito que está aí, olha a mensagem de Natal, que legal, ó. Que você tenha um Feliz Natal cheio de sonhos e alegria. É bonito, mas não é esse o significado do Natal. Natal não veio para a gente ter sonho, não veio para a gente ter alegria. Natal é muito mais profundo do que isso. A árvore é bonita, eu gosto de árvore, não quero ser demagogo não, eu gosto de árvore de Natal, eu gosto de ver os enfeites, eu gosto de comer panetone, eu gosto de comer um peru, frango ou asinha quando não dá, eu gosto de tudo isso aí. Gosto de ganhar presente. Não gosto muito de dar, mas gosto, né? Eu gosto de tudo isso aí. Não estou falando que isso aí não serve para nada. Eu simplesmente estou falando que há muito mais sobre o Natal. Esse cartão, por exemplo, é um cartão bonito, mas isso não é Natal. Talvez esse cartão fosse melhor, né? Esse aqui já fala um pouquinho, já começa falando assim que Natal é o nascimento de Jesus. É o nascimento de Cristo. É um pouco melhor, mas mesmo assim não está certo. Porque a hora que você olha para essa figura, você vê um nenezinho bonitinho, né? Aconchegado, não está com a fralda suja, não está chorando, né? Não fez xixi, cocô na fralda. Olha a cara do José, tranquilo, né? Parece que ele está num hotel 5 estrelas. Olha a Maria então, a Maria parece que está na enfermaria do Albert Einstein lá em São Paulo, né? Está tudo tranquilo, tudo bem, mas a hora que a gente vai para a Bíblia, a hora que a gente começa a confrontar o tipo de celebração que a gente tem na nossa sociedade hoje, com aquilo que os evangelhos revelam sobre Cristo,
nós vamos ver que a coisa é muito diferente, mas assim, estonteantemente diferente. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito exatamente disso, desse significado verdadeiro do Natal tirado das páginas da Bíblia. Qual é o confronto que o verdadeiro primeiro Natal tem com o Natal que hoje nós celebramos na nossa sociedade? E se atendo aos fatos da Bíblia, eu gostaria de citar 5 deles. O primeiro é que ninguém fala nos cartões, raramente a gente ouve por aí, fora do ambiente da igreja, mas José e Maria tiveram que enfrentar vergonha e desprezo quando eles foram escolhidos por Deus para serem os pais do menino Jesus. Imagine Maria e José, elas estavam prometidos um em casamento com o outro. Os judeus eram assim, eles contratavam um ano antes, já combinavam, o ano que vem a gente vai casar, e então se ficavam noivos, né? E de repente aparece Maria grávida, numa sociedade do primeiro século. Hoje até a gente aceita, até na igreja, quando aparece uma moça aí que está grávida sem casar, a gente é pecado, tem que tratar, mas a gente aceita, ajuda, apoia, suporta em amor, tal. Mas imagine, há 2000 anos atrás, numa cidadezinha super distante do poder central lá de Roma, uma cidadezinha insignificante, Nazaré, uma cidade pequenininha. De repente aparece uma moça de 19, 20 anos, fala lá para os pais dela e para o noivo dela: estou grávida. Era mais ou menos hoje, uma pessoa de baixa renda chegar aqui para vocês e falar assim: gente, estou grávida, foi o boto. Entendem a situação? Entende a situação de Maria? Com certeza não foi nada legal para a vida dela, né? E José? O José coçou a cabeça e falou: meu Deus do céu, o que essa mulher aprontou? E eles sabiam que, pela lei daquela época lá, a mulher adúltera prometida em casamento era apedrejada até a morte, publicamente. José teve uma ideia genial. Ele falou assim: olha, eu não vou acusá-la publicamente, eu vou fugir. Qualquer coisa vão me acusar, mas aí eu fujo, aí vão deixar ela viver. Mas aí um anjo apareceu para ele e falou: José, não temas em receber Maria. Realmente o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E eu fico imaginando, e você pode imaginar também, que por mais que Deus tenha falado a José, aqueles meses de gestação foram tremendos para a cabeça do José. Foram terríveis, porque teve momento que provavelmente ele falou: será que é mesmo? Será que não foi só um sonho? Será que não foi uma catarse? Será que eu não estou tentando me enganar? Porque eu gosto da Maria. Já parou para pensar? Esse casal eram jovens, da tua idade, meu amigo, 22 anos, 19 anos, olha, terrível pressão que eles sustentaram, né? Esse é um fato do Natal, do verdadeiro Natal. Dá para encarar, já dá para começar a perceber que não foi lá uma noite feliz, uma noite de paz. Parece que teve muita turbulência nesse Natal, né? Outro fato interessante é que Maria ficou apavorada com o anúncio. E lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, quando o anjo Gabriel chegou e falou: salve, agraciado, o Senhor é contigo, você vai ser mãe do Salvador. Sabe o que aconteceu? Maria começou a tremer de medo, tanto que o anjo falou: não temas, não temas. Olha só que interessante. Voltando um pouquinho no anterior, já pensou a Maria chegar e falar para o pessoal que ela tinha sido engravidada sem fazer sexo e mais, aquele bebê é o Salvador do mundo? Se fosse hoje, você e eu falaríamos: conta para outro, não é verdade? Conta para outro, eu não vou engolir essa. Olha a pressão que eles sofreram. E Maria sabia disso, que ela tinha que pagar um alto preço. E Maria, gente, às vezes desprezadas por nós evangélicos, o que é um erro, porque a Bíblia fala que todas as gerações a chamariam de bem-aventurada. Ela não é mãe de Deus, Deus não tem mãe, mas ela é uma mulher especial, foi escolhida por Deus. Maria foi o primeiro exemplo
que a gente vê no Novo Testamento de uma pessoa que experimentou os privilégios e o preço de levar Jesus a sério. Sempre é assim, vocês já notaram? Quem resolve levar Deus a sério tem um monte de privilégio, mas também tem um preço alto a pagar. Se você quer levar a igreja a sério, talvez o preço não seja tão alto. Se você quer levar a vida religiosa a sério, talvez o preço não seja tão alto. Mas na hora que você resolve levar Deus a sério, você vai ter um monte de privilégio e um monte de problemas na sua vida, um monte de desafios na sua vida. Assim como aconteceu com Maria, ela ficou apavorada com a anunciação. Isso é um fato do primeiro Natal. Não foi uma noite feliz, não foi uma noite de paz. O terceiro fato é que Deus se fez homem de uma forma muito humilhante. Já parou para pensar nesse ponto? Quando Deus criou o universo, Ele simplesmente falou, haja luz, pum, houve luz. Quando Ele foi criar o Adão, o homem, Ele pegou e moldou. Mas lá, quando a gente vê o primeiro Natal, Ele não escolheu a melhor estrebaria. Pelo contrário, né? Ele foi enxotado para o cantinho do último estábulo fedorento que sobrou em Belém. O Criador do universo não teve uma ambulância para levá-lo, né, na maternidade. Foi de jumentinho no ventre de Maria. Chegou lá, ele foi rejeitado. Não tinha lugar na estalagem. Ficou lá junto com os animais. O nosso Deus, quando Ele resolveu se encarnar, quando Deus resolveu se esvaziar da forma de Deus e tomar a forma de ser humano, Ele não teve nenhuma evidência de favoritismo. Sabe como é que é favoritismo? Eu me lembro uma vez, eu viajei com o meu ex-chefe, nós fomos para Recife, e na volta o avião atrasou, então estava aquela bagunça no aeroporto, e na hora do embarque, né, falou assim, ó, convidamos os senhores, a hora que falou convidamos já tinha fila quilométrica, e eu entrei na fila e ele foi furando a fila. A hora que o pessoal viu ele furando a fila, indo lá para frente, todo mundo, a fila, ele puxou aquele cartão vermelho da TAM, aquele de pontuação, né, fez assim, ó, e entrou lá na frente, favoritismo. Mas quando Jesus quis entrar nesse mundo, Ele não usou nenhum cartão não, nenhum favoritismo. Ele foi para uma cidade pequenininha, num lugar muito ruim, sujo, fedorento. Ele teve como plateia, como testemunha do nascimento dele, a maioria animais. Não tinha uma luz resplandecente, porque mesmo a luz dos sábios chegou depois de uma semana. Foi humilhante a forma que ele entrou nesse mundo. Ele poderia e teria todo o direito de chamar todo mundo na CNN e fazer uma rede mundial, né? Podia aparecer no Orkut, podia aparecer na internet, como está aparecendo aqui, né, agora. Ele podia fazer alguma coisa desse tipo, ou vir numa grande carruagem de fogo, né? Vir numa grande carruagem de fogo, uma cegonha flamejante, imagine, né? Uma cegonha desce do céu flamejante e entrega a Maria, o Filho de Deus encarnado. Não, nenhum favoritismo. Nada que apontasse que Ele seria o Salvador do mundo e que Ele era o Criador de todas essas coisas. Lembra que eu li aqui? Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito existiria. Mas Ele não teve nenhum privilégio. Pelo contrário, Ele se submeteu às regras mais severas daquela sociedade severa. Ele entrou por baixo na nossa história. Ele não entrou por cima, né? Outro fato importante que a gente vê na narrativa do Evangelho, em comparação ao Feliz Natal que nós estamos acostumados, é que todos nós nascemos para viver. E quando a gente nasce, os nossos pais têm as melhores perspectivas para nós. Quando nasce uma criança, o pai já fala, esse aqui vai ser médico, esse aqui vai ser advogado, esse aqui vai ser doutor, esse aqui vai ser isso, esse aqui. Sabe o que aconteceu? Quando Maria e José foram apresentar Jesus no templo, Simeão pegou aquela criança na mão e falou assim, este menino é dado como contradição, uma espada atravessará a alma dele para que sejam revelados os pensamentos dos homens. Todo mundo nasceu para viver, Jesus nasceu para morrer. Ele tinha uma missão. Deus não morre, então precisava ele ter um corpo. E isso é que Jesus fez. Ele se submeteu
submeteu e teve contradições enormes. Imaginem, na primeira semana que ele nasceu, vieram reis do Oriente adorá-lo. Na última semana que ele viveu, os reis o condenaram. Numa hora, ele curava cegos, fazia os coxos andarem. Na outra hora, quando ele estava crucificado, falaram: você não salvou tanta gente? Você não é Deus? Desce daí, mostra para a gente. Olha a contradição. Num livro da Bíblia ele é chamado de rei de Judá. No outro ele é chamado de servo. Num livro da Bíblia ele é chamado de leão da tribo de Judá. Mas quando João o viu, falou: eis o Cordeiro de Deus. Contradição, contradição e mais contradição. Não foi uma noite feliz, nem uma noite de paz, né? O quinto é que o nascimento de Jesus aconteceu numa época de muito horror, pessoal. Quem era o rei lá naquelas paragens era o rei Herodes. E a gente sabe alguma coisa do Herodes. Herodes era louco, um rei louco, né? Olha só que coisa. Ele mandou matar a esposa dele, mandou matar 2 cunhados. Ele tinha 2 filhos, que ele até fez um plano legal. Ele falou assim: bom, quando eu morrer, eu vou escolher um dos meus filhos para reinar aqui. Então vão os 2 para Roma, vão lá fazer um MBA, né, uma especialização de administração pública, aprender a ser rei, e depois eu vou escolher quem é que vai me substituir, quem é que vai me suceder. Quando os 2 filhos dele voltaram, ele ficou com a pulga atrás da orelha, falando: esses caras sabem mais do que eu. Mandou matar os 2 filhos, mandou matar. E não parou por aí, não. A Bíblia fala que quando Jesus nasceu, vieram os reis do Oriente e falaram: cadê o rei que é nascido, o rei de Israel? Mas como assim, rei de Israel? Rei de Israel sou eu, tal. Não, nós vimos a estrela dele. Aí Herodes, né, muito maquiavélico, falou assim: faz o seguinte, vão lá, achem o rei, depois vocês voltam aqui, me dá o endereço certinho. Se fosse hoje, ele ia falar: me dá o GPS aí, né? Ok? Me dá o locate lá do Google Maps, né? Que eu também quero ir adorá-lo. Na verdade, ele queria lá para matar. Nós todos sabemos a história, né? Os reis não voltaram pelo mesmo caminho, eles foram por outro caminho, e Herodes ficou muito bravo. E como ele era maluco, o que ele fez? Ah, é assim? Ok, vão lá, chamou o exército, vão lá e matem, imaginem, matem todos os bebês de 2 anos para baixo. Todos os meninos, bebês de 2 anos para baixo. E a Bíblia fala que houve choro, um choro naquela região. Isso não está nos nossos cartões. Ninguém pendura na nossa árvore de Natal uma bolinha escrita assim: crianças mortas pelo rei louco. Não. A gente prefere nem lembrar disso no Natal, né? Porque Natal é época de felicidade, de alegria, de luzes. Mas isso aconteceu no Natal. Isso aconteceu no primeiro Natal. Faz parte da história, é um fato. É um fato. Não foi um Feliz Natal. O primeiro Natal foi muito ruim. Foi Feliz Natal e é Feliz Natal para nós hoje. Mas para nós termos um Feliz Natal hoje, o primeiro Natal foi terrível. Terrível, terrível, terrível. O fato é esse, que segundo o Evangelho, o primeiro Natal não foi uma noite feliz. O primeiro Natal não foi uma noite de paz. Mas então o que foi o primeiro Natal? Então por que a gente vai comemorar o primeiro Natal, né? Não é verdade, Leandro? Por que você está se matando aí com a tua turma para comemorar o primeiro Natal? Pessoal subindo em árvore, fazendo árvore, ficando de madrugada, para quê? Se o primeiro Natal não foi feliz. Ah, nós comemoramos porque o primeiro Natal marcou o início da revelação pessoal de Deus para nós. E vou explicar com uma coisa que aconteceu hoje de manhã lá no condomínio que eu moro. Eu saí para passear com os cachorros, né? Na verdade, os cachorros saíram para passear comigo porque eles puxam assim, né? Aí os carros estavam passando, gente chegando, gente saindo, e eu cumprimentando, tal. De repente vira na rua assim, uma pessoa dirigindo o EcoSport preto, mas com vidro, com isso filme, 100%. 100%. E aí ele estava passando assim por mim, ele deu aquela paradinha e continuou. E eu fiquei meio sem saber o que fazer, se acenava ou não. Eu sabia, eu tenho certeza absoluta que lá dentro tinha um motorista, porque ele fez a curva, parou, foi, estacionou, mas eu não enxergava quem estava lá dentro. Não enxergava. Assim seria, gente, se a gente tivesse somente a Bíblia.
A Bíblia é a palavra de Deus, ela é completa, mas Deus não se ateve somente à Bíblia. Ele resolveu pisar nessa terra. Era como se Deus parasse com o EcoSport e tudo vidro fumê lá e abaixasse o vidro. Ah, você é Deus, é eu mesmo, vem cá. E a gente pôde andar com Ele, cear com Ele, suar com Ele, chorar com Ele, rir com Ele, ver o seu sangue, Tomé tocar no lado, Maria e as mulheres embrulharem o corpo dele morto. Nós podemos ver Deus encarnado. Nós comemoramos o Natal porque Deus fez questão de mostrar a sua cara para nós. Porque Deus começou a revelar a sua essência maior para nós. Hebreus, a epístola aos Hebreus, a carta aos Hebreus fala assim: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho, que é a exata expressão do seu ser. Nós comemoramos o Natal porque foi o dia, não é que foi 25 de dezembro, mas é o dia que a gente comemora, o dia que Deus, o Criador do universo, pisou nesse chão. E se Deus pisou nesse chão para começar a se revelar, o que a gente aprende nas revelações de Deus, né? O que Deus revelou sobre si próprio? O que a gente pode aprender na Bíblia a respeito do que Deus fez no primeiro Natal? Quem é esse Deus? Quem é esse Deus que sai da Bíblia e entra no mundo por um estábulo? Quem é Ele, né? A gente pode ter bastante coisa, mas eu coloquei só 3 coisinhas aqui. A primeira coisa que a gente pode aprender é que o Deus que tudo criou, o Deus soberano, o Deus tremendo, o Deus onipotente, o eterno, o superior, Ele é humilde. A primeira coisa que a gente pode aprender. Você já parou para pensar? Para pensar. É tão nobre, é tão rico, é tão profundo, que é difícil até de acreditar que o Deus que criou tudo se limitou a um óvulo, que teve que se multiplicar, remultiplicar, virar um feto, crescer mais um pouquinho, chutar a barriga da mãe, e por um período da vida, aqui na terra, esse Deus precisou do cuidado de 2 jovens, o José e a Maria, para trocar a fralda dele, para dar de mamar. Ele não segurava a bexiga, ele chorava quando nasceu o primeiro dente. Ele experimentou tudo isso. Ele foi um Deus, ele se revelou ser um Deus humilde, não um Deus presunçoso, não me toques, não me reles. É um Deus que Ele tomou a providência de vir até nós. Ele deu o primeiro passo ao nosso encontro. A primeira coisa que a gente aprende do Natal é isso. Esses são os fatos do Evangelho. O nosso Deus, gente, é um Deus humilde. É um Deus que nos aceita, Ele não é presunçoso. Você pode ir do jeito que você tiver, Ele vai te aceitar. Ele é humilde. E não é só humilde, o nosso Deus, Ele é acessível. Tirando o cristianismo, todas as outras religiões com outros deuses, o relacionamento entre eles é de medo. Já notou? Todos os outros deuses. Por exemplo, os hindus têm medo que se eles não oferecerem as oferendas lá deles, o que vai acontecer é que não vai nascer a planta, o gado vai ficar doente. Outras religiões por aí creem que o Deus deles precisa de sacrifícios. O nosso Deus não, Ele é acessível. Não importa onde você esteja, como você esteja, Eu estava falando aqui no outro culto, lembrei agora, por exemplo, e não estou falando mal, é só uma característica, só um fato. Os muçulmanos, quando eles vão lá adorar o Alá, eles têm que se ajoelhar e até bater a cabeça no chão em humildade e temor, medo. E a gente não, a gente pode estar jogando bola e falar, obrigado Jesus, A gente pode estar cantando aqui e o Leandro lá, pulando aqui, tal, E olha o nosso Deus. É tão acessível que Ele quer que o nosso relacionamento com Ele seja em amor e não por medo. O nosso Deus, a qualquer hora que você está numa crise e fala Pai, a primeira coisa que Ele fala é Filho. Ele nunca vai deixar de te ouvir. Nós aprendemos isso quando Deus se encarnou, quando Ele esteve aqui conosco.
É uma coisa maravilhosa. Deus quer se relacionar conosco, não pelo medo, mas pelo amor. A outra coisa que a gente pode perceber do nosso Deus é que Ele é um Deus experimentado. E aí talvez seja a parte mais importante do primeiro Natal. Eu me lembro, gente, tenho uma experiência na minha vida bem interessante, né? A gente sempre vive em comunidade e sempre na comunidade tem pessoas que falecem, né? Então, às vezes, falecia o pai de um, o pai do outro, eu ia lá, não, olha, aquele jargão de sempre, né? Deus sabe de tudo, né? Deus tem planos, não é isso que a gente fala? Sempre, né? Não sabe o que falar? Fala isso. Eu aprendi e falo também, né? Todo mundo fala, né? Até um dia o meu pai morreu. Aí eu senti o que aquela pessoa sentiu. E hoje, quando eu vejo alguém que perde o pai, eu sei o que aquela pessoa está sentindo, porque eu perdi meu pai. Eu sou experimentado na perda de um pai. E sabe o que Deus fez? Deus experimentou a experiência humana, de um óvulo até a morte. Ele nasceu, experimentou depender totalmente de uma mãe, de um pai que o ajudasse a sobreviver, senão ele ia morrer de fome, ia morrer sujo, com bactéria, infeccionado. Ele experimentou a nossa água, ele experimentou o nosso pão, ele experimentou a traição, ele experimentou a injustiça, ele experimentou, por exemplo, um dos maiores amigos que ele tinha ali, vendê-lo por 30 moedas. Ele experimentou ver os discípulos fugirem na hora principal da vida dele, quando ele estava pregado naquela cruz. Ele experimentou ver Pedro negá-lo 3 vezes. Ele experimentou tudo: traição, injustiça, tédio, horror, fome, fartura, alegria. Ele foi lá nas bodas de Caná, numa festa de casamento. Ele experimentou tudo que eu e você podemos experimentar, desde a nossa gestação até a nossa morte. O nosso Deus sabe o que se passa com a gente, por isso Ele pode nos ajudar, por isso Ele nos entende, por isso que Ele nos aceita, por isso é que teve o Natal. Nosso Deus não é um Deus ausente, é um Deus presente. Ele viveu aqui, Ele sabe do que está falando. Quando Ele fala para a gente perdoar, Ele sabe do que Ele está falando. Quando Ele fala para você ajudar, Ele sabe do que Ele está falando. Quando Ele fala para a gente ter esperança, Ele sabe do que Ele está falando. Ele passou por isso. O nosso Deus é um Deus experimentado. E é um Deus presente. Um Deus que se importa com a gente. Não interessa como você está. Essa situação que você está vivendo, Deus entende e pode te ajudar, né? Então, o significado do Natal, tem muitos outros, né? Mas a cerne, uma das coisas mais importantes do Natal é exatamente isso, que Deus pessoalmente visitou o planeta Terra. Ele não mandou recado só pelos profetas, Ele veio aqui, Ele pisou aqui, Ele sabe. Ele experimentou cada uma dessas coisas. Nesse livro que eu falei para vocês, né, o Jesus que eu nunca conheci, tem uma parábola bem interessante, bem engraçadinha também, né? Não é piada, é só interessante. Que tinha 2 anjos, um anjo mais experimentado e um anjo novato. Então, o anjo mais experimentado foi dar uma volta, fazer um treinamento para o anjo mais novo, passear pelo universo. Aí eles estavam passando lá, e o anjo mais velho falou assim para o anjo novo: olha aquele planetinha ali, aquela bolinha azul. Aí o anjo mais novo falou: aquele planetinha ali, tudo sujo, onde tem aqueles seres rastejantes que se matam, que vivem violência, que poluem tudo, que se degradam tudo. Esses pessoal aí, eu vou passar longe. Aí o anjo mais experimentado falou: não fala assim. Não fala assim, porque o nosso Senhor escolheu aquela bolinha de gente suja, degradada, para visitar. E mais, se tornou um deles. Olha só, esse é o Natal. Deus escolheu pisar aqui, na nossa terra. Deus resolveu vir aqui para mexer com a nossa vida, para mudar a nossa vida. Olha que legal, não é mesmo? Foi aqui que Ele escolheu. E sabe, o significado do Natal é esse. Deus se tornou parecido conosco, para que pelo relacionamento em amor, nós possamos nos parecer um
pouquinho mais com Ele. Esse é o significado do Natal. Deus se fez homem para que nós aprendêssemos dele e pudéssemos melhorar a nossa vida a tal ponto que a gente fosse um pouquinho melhor. Nunca seremos Deus, claro que não, mas sermos um pouquinho melhor. Aprender a perdoar, a amar, a celebrar, a cantar, a dançar, a abraçar, a ajudar e tantas outras coisas mais que Jesus fez por nós. E terminando, né, gente? A nossa igreja é uma igreja super democrática. A gente não vai falar, olha, não faça árvore, porque tem igreja por aí que é assim, né? Árvore pode, mas Papai Noel não pode. Panetone pode, mas frango não pode. Celebra do jeito que você quiser o Natal. Não tem problema nenhum. Só vai ter problema se no seu Natal não estiver Jesus. Esse é o grande problema. Você pode celebrar o Natal do jeito que você quiser, menos de um jeito que falte Jesus. Porque tem significado. Um dia, Deus infinito se tornou finito para experimentar o que nós experimentamos e nos ajudar a sermos melhores. Deus se tornou como um de nós, para que a gente pudesse ser um pouquinho melhor, para que a gente pudesse se tornar um pouquinho mais parecido com Ele. Essa é a mensagem que a nossa igreja gostaria de deixar para você nesses dias que antecedem o Natal. Então nós todos aqui, tenho certeza, desejamos a vocês um feliz verdadeiro Natal, com muita paz, mas a paz que vem do céu, e com a reflexão de que isso tudo foi porque teve o primeiro Natal. Para nós é uma noite feliz, mas para quem viveu foi horrível, inclusive para próprio Deus, que o Natal significou nascer para morrer. Tenham todos uma excelente semana e que Deus nos abençoe. Muito obrigado.